Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, então, né? Sou a professora Jéssica Albernaz, muito prazer em estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula da nossa sessão de aulas, né, do mês de julho, falando sobre TDAH, que foi o tema escolhido, né, para trazer aqui. Hoje eu voltei pro meu cenário normal e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bom, não sei se você é novo, se você é a primeira vez que você está aqui assistindo essa aula, tá? Mas de antemão já digo que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Se você não for inscrito, já deixa aí teu comentário, já deixa aí teu like, que isso é muito importante pra gente, né? A gente entende que vocês estão gostando das aulas, está sendo de grande importância, de grande relevância para você. Então eu peço para que você deixe aí teu comentário, né? Deixe aí teu like e espero que assim como todas as outras aulas, né, tenham sido, essa seja muito aí produtiva para vocês, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da empatia e compreensão por parte dos colegas. Então, na última aula a gente falou da importância da participação dos pais. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a importância dos colegas, né? Então, da participação, vamos dizer assim, dos colegas no desenvolvimento de outros colegas. Então, de colega para colega, né? Porque a gente sabe que às vezes é muito difícil, né, para as crianças, principalmente quando numa turma tem inclusão, né? A gente está falando esse mês sobre o TDAH, mas facilmente isso a gente poderia trazer para o autismo também. Então, crianças autistas também, crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência intelectual. Às vezes a inclusão, ela acaba se tornando um pouco mais difícil. Por quê? Porque às vezes, né, os demais colegas acabam ficando um pouco confusos ou acaba ficando uma situação um pouco complicada, né? Porque, por exemplo, eles têm um colega ali que tá precisando de mais atenção da prof, né? Tá fazendo alguma atividade que seja adaptada, então um pouco diferente. Então, para alguns colegas, a criança por si só tem algum comportamento, né? Crianças com TDAH às vezes levantam muito. Então, por vezes, né? Pensem nisso, vamos pensar nisso numa turma, né? A gente está trabalhando com uma turma de crianças e às vezes a gente precisa fazer, porque nós falamos muito sobre inclusão, né? Ah, incluir, é importante incluir, mas às vezes para as crianças é um pouco difícil. A gente precisa fazer com que a turma participe dessa inclusão, porque isso é inclusão, né? É eles conseguirem entender que aquele colega precisa de um auxílio, que aquele colega precisa de uma ajuda, né? Talvez aquele colega precise um pouco mais da atenção da professora. Então, é muito, muito, muito importante que as crianças entendam. Mas para isso, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E às vezes nem é o óbvio, a gente procurar trabalhar isso, né? Então, por exemplo, já falei em outras aulas, por isso eu falo a importância de você se inscrever no nosso canal, porque assim como essa aqui, todas as aulas ficam aqui no canal. E em algum outro momento, né, em alguma outra aula, falando sobre o autismo, eu trouxe, por exemplo, um livro que trabalha o autismo, retrata o autismo na prática. Ou seja, traz ali informações importantes de uma maneira ilustrativa, de uma maneira lúdica, onde dá para trabalhar o autismo e trazer o autismo de uma forma mais lúdica, fazendo que a criança entenda e a criança compreenda mais o colega, né? E é onde a gente trabalha um pouco mais da empatia, ou se colocar no lugar do outro. E é isso que a gente precisa trabalhar com as crianças. Não adianta nós queremos trabalhar inclusão, falar de inclusão, quando na verdade a própria turma ainda não entendeu o que de fato é inclusão, né? Parece meio contraditório, né? Em vez de incluir, excluir. Então, às vezes, de fato, óbvio, vai precisar ser dito, vai precisar ser trabalhado, né? Enfim, isso acontece também com crianças com TDAH, né? Falei muito sobre autismo, mas é o nosso tema, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho para vocês, nós vamos conversar sobre. E eu sempre peço, né, para vocês deixarem nos comentários as experiências de vocês, porque para mim é muito importante, né? Eu venho aqui, eu falo, conto a experiência, mas nada melhor do que ouvir as de vocês também,
amo ouvir experiências de vocês, então peço para que vocês me contem aqui nos comentários também as experiências de vocês, para a gente fazer de fato uma troca aqui, né? E antes de fato entrar na nossa aula, eu já quero deixar alguns recados importantes, tá? Porque a gente meio que já entrou na aula, mas eu quero deixar alguns recados importantes para vocês. O primeiro deles é o seguinte, tá? Eu sei que lá nos comentários vocês sempre perguntam muito sobre a questão dos certificados e dos materiais. E sim, nós vamos ter tanto o certificado quanto nós vamos ter os materiais também. E o que acontece, gente? Nos materiais, né? A gente fez uma seleção, não, mas a gente montou alguns jogos dos Divertidamente, que por sinal é um tema que tá bem alto agora, né? Por conta do filme e tudo mais. Então as crianças se interessam muito, as crianças gostam muito desse filme e tudo mais, e a gente preparou uma sessão de jogos sobre esse filme, então está nos materiais, tá bom? Então, se você quiser os certificados e materiais e esses jogos, né, que eles estão inclusos nos materiais, você pode estar adquirindo, pode estar pedindo para o pessoal do suporte. Inclusive, a gente sempre deixa, né, o link disponível para que vocês possam acessar, tá? Então, tudo que vocês precisarem de material, ou se porventura também vocês ficarem com alguma dúvida da aula, ali vocês ficarem com alguma questão que vocês gostariam de saber mais, de perguntar mais, vocês podem também mandar lá, tá? No número do suporte, que é o link que o pessoal deixa aqui para nós, tá bom? Mas vamos ao que nos interessa, né? Sem mais delongas, vamos entrar então na nossa aula. E como as outras, né? Eu já vamos começar assim já, tá? Então, o que eu coloquei aqui para nós, tá? Redução do estigma, tá? Então, eu vou falar por tópicos, assim como eu falo em todas as outras aulas, né? E vamos aí conversando, vamos dialogando, enfim, tá bom? Então, por que é importante, tá? A gente precisa retomar aqui algumas coisas, tá? Então, quando, né, coloquei a questão da redução de estigmas, o que é isso? É quebrar preconceitos, né? Fazer com que a empatia funcione, digamos assim. Para ter de fato uma melhor, tá? Uma melhor aceitação e compreensão entre as próprias crianças, tá? Então aqui a gente, quando eu falo em redução de estigmas, o que a gente tem que pensar aqui, tá? A gente tem que pensar em quebrar preconceitos, em valorizar diferenças, né? Então, fazer com que um colega consiga compreender o outro, né? Que por vezes é difícil, porque como eu sempre falo, né? O TDAH, o que é TDAH? É quando a criança ela tem uma atenção baixa, né? Então, às vezes vai se dispersar, né? Então, o que a gente precisa pensar aqui? Para aquela criança, é difícil manter a atenção. Por vezes, para as demais crianças, vai ser difícil ter essa compreensão, né? Fazer a criança entender que, eu consigo me concentrar, mas para o meu colega é difícil, é complicado, mas não é porque ele é totalmente diferente de mim. Ele só precisa de um auxílio maior. Esse auxílio maior vem da prof. Esse auxílio maior vai vir de outros pontos. Então, se a prof, por vezes, der mais atenção, é porque ele precisa dessa atenção, né? E, às vezes, para uma criança, é muito difícil entender, porque parece que a prof está fazendo diferença, parece que a prof gosta mais. Falo isso, gente, por própria experiência, né? Aqui, eu trabalho na Psicom, né? E eu atendo individualmente, mas eu também atendo grupinhos de alfabetização, certo? E aqui o que acontece, tá? No grupinho são 3 crianças. Então eu tenho grupinhos que tem crianças com autismo, tem crianças com TDAH. E num desses grupinhos, né? Eu tenho ali 3 alunos, 3 meninos, e um deles tem diagnóstico de TDAH, então eu sei que para ele manter a concentração às vezes é complicado. Então, o que eu tenho que fazer? Reduzir estímulos. Então, às vezes, tirar alguns brinquedos, tirar alguns objetos da sala, para que ele consiga se concentrar, porque aquilo ali faz com que a atenção dele se volte para esses outros pontos, né? Para esses outros afins. Então, preciso retirar. Não adianta deixar ali, né? E os colegas já entendem. Os colegas agora já conseguem compreender. Mas no começo
eles ficavam meio assim, tipo, por que a prof tira isso aqui da sala? Por que a prof trata o fulaninho diferente? Por que a prof dá mais atenção para ele do que para mim? Sabe, essas coisas assim? Isso acaba fazendo com que as crianças criem um certo pré-conceito dos colegas. E é isso que a gente precisa quebrar. É isso que a gente precisa fazer com que não aconteça, que as crianças não façam diferença entre elas, né? Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira, aí todo mundo é escolhido, aí fica justamente aquela criança. Porque ele é muito agitado, porque ele só atrapalha, porque ele fica correndo, porque ele fica gritando, sabe? Então são pontos que as crianças percebem e elas acabam fazendo essa diferença entre elas. Então, por isso é importante a gente trabalhar determinados assuntos dentro da sala de aula que às vezes para nós parece que não é tão importante, porque eu entender de TDAH, ok, né? Sou prof, eu entendo, você, quanto educador, entende também, mas é importante a gente fazer com que as crianças entendam. É importante a gente trazer as crianças para esse meio da inclusão, fazer com que as crianças sejam inclusivas de fato, né? Que elas participem. Isso é importante, a gente fazer com que as crianças participem de toda a inclusão e não parte dela, né? Fazer elas entenderem que aquele colega ali precisa de uma atenção, precisa de um apoio, né? Que para ele, por vezes, é difícil se concentrar, não consegue manter a atenção, se perde por vezes. Então, é importante. Tem coisas que a gente precisa trabalhar que são extremamente importantes, a gente fazer com que eles entendam. Então, é importantíssimo a gente trazer determinados assuntos para a sala de aula para ajudar, né? Para fazer com que a falta de interação não aconteça, né? Não aconteça aquela questão de a criança se sentir sozinha, a criança ver que ela está sendo excluída pelos outros colegas, né? Porque isso vai gerar um problema maior, certo? Por quê? Porque por mais que a criança esteja ali agitando, esteja ali muito, muito, muito agitada e com muita energia, e levanta toda hora, e chama atenção, e quer conversar, e quer fazer isso, quer fazer aquilo o tempo inteiro, ela também percebe quando ela é deixada mais de lado, quando os colegas não interagem com ela. Então são pontos que a gente tem que trabalhar, né? E aí você pensa assim comigo, nossa, mas a psicó resolveu fazer uma aula só disso. Sim, porque são assuntos que a gente precisa trabalhar. Por quê? São assuntos que às vezes a gente não pensa que acontece, mas acontece. E é importante a gente entender isso. É importante a gente entender que às vezes nós vamos ter que trabalhar assuntos que para nós são óbvios, mas para eles não são. Eles estão crescendo, eles estão num mundo que infelizmente a gente sabe como é, mas que a gente possa fazer desse mundo um lugar um pouco melhor, pelo menos na escola, né? Para que a criança se sinta incluída, para que os colegas incluam ela e consigam entender ela também, né? Então eu sempre falo, né, que as crianças, elas são muito simples. Às vezes a gente pensa nas crianças, mas a gente não pensa que as crianças são como nós, né? Tem sentimentos, emoções, tem preferências, tem características, né? Assim como nós, por exemplo, temos nossas preferências, as crianças também têm as delas, né? Então elas são muito simples. Então você pensa, né? Você chegar num lugar onde as pessoas não fazem muita questão de você, se afastam de você, né? Por mais que a criança tem TDAH, ela não percebe. Sim, ela percebe. A criança é autista, não percebe. Ela percebe. Percebe sim. Então, são pequenos pontos que a gente pode trabalhar para que possa ser evitado de trazer um problema futuro, tá? Então, quando eu falo aqui de quebra de preconceitos, é um assunto um pouco complicado às vezes para se falar, né? Porque a gente às vezes pensa que não, mas pode acontecer. Então, para já ser evitado, né? Para já ser evitado de acontecer. Então, por isso a gente vai trabalhar alguns pontos aqui nesta aula que talvez você nunca tenha pensado. Talvez você nunca tenha pensado, você nunca tenha posto ali na ponta do lápis, né? E é isso que a gente vai fazer. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. É a gente colocar algumas coisas na ponta do lápis e ver o que pesa mais, né? O que vai pesar mais na balança? É nós trabalharmos isso para evitar que aconteça um preconceito ou a gente simplesmente deixar que aconteça, né? Então, bem importante a gente pensar sobre isso. Bom, coloquei aqui, então, mais alguns pontos
tá? Melhoria da comunicação. Então, por exemplo, né, trocas de feedback, né, compreensão mútua, facilita uma comunicação mais aberta e construtiva. Os colegas podem dar feedbacks de forma mais sensível e receptiva, então os próprios colegas podem se dar feedbacks. Não sei se vocês já assistiram às outras aulas, mas teve aulas que eu falei sobre, né, o feedback, o quanto isso era importante. Por quê? Porque isso ajuda, né, a professora a trazer um feedback para o aluno com frequência, além da professora conseguir ver a evolução daquela criança e alguns pontos que precisou ser trabalhado, a criança também por si só, né, vai conseguir perceber que ela conseguiu melhorar em alguns pontos, né, porque ela percebe, a professora trouxe para ela que ela tinha dificuldade, por exemplo, de permanecer sentada juntos, vocês conseguiram estabelecer, então tô trazendo coisas de outras aulas, né, mas juntos vocês conseguiram estabelecer ali uma forma de que desse certo, né, e a criança conseguisse permanecer mais tempo na cadeira, e a prof traz esse feedback para a criança vai perceber que o que ela estava fazendo é positivo, então ela vai retornar a fazer mais vezes, né, quando se tem esse feedback. Quando nós trazemos isso para as crianças, eu quero falar no sentido de o seguinte, né? Como, por exemplo, às vezes a criança com TDAH ela é muito impulsiva. Então, às vezes ela pode acabar falando algumas coisas por falar, né? Que vai fazer com que os colegas se afastem. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que haja uma inclusão, onde as crianças consigam se entender de uma forma melhor, onde as crianças consigam trabalhar em equipe juntas. Então, fazer esses pequenos feedbacks entre as próprias crianças, né? Tipo, por exemplo, Maria, quando você tá muito agitada, você às vezes fala algumas palavras não tão legais. Como que a gente pode fazer pra gente se entender? Nós somos colegas, nós somos amigos, né? Isso vai ajudar muito, principalmente trabalhar em equipe, porque pensa, né? Você vai fazer uma atividade em grupo. E aí nenhum grupo quer ficar com aquela criança, né? Eu já contei para vocês aqui uma experiência que a gente teve uma vez, né, numa aplicação de testes, há uns dias atrás, e uma das observações da prof referente a uma determinada criança que a gente estava aplicando teste, essa menina em questão tinha TDAH, e uma das coisas que a prof botou era que os colegas preferiam se afastar dela porque ela fazia fofoca entre um e outro, tá? Não tô dizendo que isso é um comportamento correto, essa questão da fofoca e tudo mais. Mas o fato dos colegas preferirem se afastar dela, a gente sabe que é errado de muitas formas, né? Então, o que poderia acontecer ali? Poderia acontecer uma conversa direta, né? Olha, os colegas se afastam de ti porque eles falam que tu faz fofoca, ou os próprios colegas, né? Ah, Maria, acontece isso, a gente não gosta. Então, como que a gente pode fazer para resolver? São feedbacks, são conversas diretas, né? Porque isso é uma situação que poderia facilmente ser resolvida, né? Às vezes a gente quer criar muitas coisas e não precisa. Então, fazer com que aconteça essa comunicação direta, conversar, resolver, né? Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode fazer para que isso dê certo, né? Como que a gente pode fazer trazer um ambiente diferente, fazer com que aconteça um ambiente diferente, um ambiente mais tranquilo. Quando a gente trabalha em grupo, quando a gente faz atividades em grupo, a gente sabe que é importante que todas as crianças trabalhem, que todas as crianças participem, né? Que todas as crianças consigam se sair bem na socialização, se socializem, se ajudem, né? Então é importante, são pontos importantes que a gente sabe que às vezes precisa. Mas quando acontece essas pequenas inclusões, às vezes acaba sendo complicado a gente trabalhar. Por isso é importante a gente sempre trazer essa comunicação, procurar fazer atividades em grupo, procurar incluir essa criança, né? Conversar com os colegas, trazer isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais dinâmica, lúdica, trazer o lúdico, né? Não fique preso nesse mundo de será que vai dar certo? Será que eu faço essa atividade? Às vezes a gente fica muito nessa, né? Preso muito nisso, e a gente precisa evoluir, a gente precisa ampliar nossos conhecimentos, a gente precisa ampliar
os nossos estudos, a gente precisa ampliar nossas atividades, né? Então, fazer com que essa comunicação aconteça para que possa ali se criar vínculos, né? Através dessas atividades é que se cria vínculos. Claro que a gente tem que respeitar as diferenças, cada criança ela é única, cada criança tem suas preferências, tem crianças que vão ser mais tímidas, tem crianças que vão ser mais falantes, né? Então, cada criança ela vai ser única, ela vai ter as suas prioridades, ter as suas características e preferências, mas é importante a gente fazer com que as crianças entendam que respeitar as individualidades não tem nem o que debater, né? Respeitar as individualidades é extremamente importante. Então, trazer essas individualidades, trabalhar as diferenças, né? Tem momentos que a Maria vai ser um pouco mais agitada, né? Vamos ter que começar a entender. A Maria ela precisa de apoio em alguns pontos. Então, nessas pequenas coisas é muito importante a gente sempre trabalhar, tá? Então, melhorar a comunicação, fazer esses feedbacks, fazer atividades em grupos, né? Fazer com que essa socialização flua, aconteça dentro da sala de aula de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais de boa, né? Então, é importante a gente trabalhar esses pequenos pontos, né? Como eu disse para vocês, a gente acha que não, Jéssica, tudo isso aí que você está falando, né? Não tem sentido, mas tem, gente. Tem. Infelizmente tem. Nós, às vezes, quanto professores, a gente vê cada coisa que nossos olhos não acreditam com o que a gente está vendo. Então, a gente tem que começar a mediar algumas coisas. Às vezes vai ser importante, né? Então, trazer esses assuntos é importante, é necessário a gente trazer assuntos, a gente respeitar diferenças, a gente mostrar as diferenças, mostrar o que precisa ser ajustado, mostrar o que precisa ser mudado, né? Então, tem que sim trabalhar, tem que sim trazer, né? Não ficar preso só nesse mundo de que, tudo bem, mas acontece isso, mas tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem. Para aquela criança que está em sofrimento não tá tudo bem, porque como eu falei para vocês, as crianças elas percebem sim, elas notam sim. Então, elas percebem que às vezes os colegas se afastam, né? E às vezes ela mesma não consegue se dar conta do porquê. Então, essa é a grande verdade. A gente tem que trabalhar as diferenças, a gente tem que trabalhar sim para as crianças entenderem desde de sempre que sim, a gente vive num mundo onde tem pessoas diferentes, onde tem pessoas com questões diferentes, que vão precisar de ajuda diferente. O que a gente implementa aqui, às vezes a gente não pensa, mas a gente implementa aqui o que vai ser gerado no futuro, né? Então a gente ensina na escola coisas que as crianças já vão sendo implementadas delas desde muito pequena e vai sendo evoluído, vai sendo estimulado. E ela vai usar isso onde? Depois, na vida adulta. Então, desde pequeno, já trabalhar essas diferenças já vai fazer com que a criança vá criando, então, empatia pelo próximo, né? Respeitando as diferenças, sabendo que pessoas são diferentes, sabendo que pessoas têm questões diferentes, né? Então, a gente já viveria num mundo bem ruim, né? Então, o que a gente pode fazer, devemos fazer. É extremamente importante, certo? Bom, vamos dar segmento, né? Porque a prof às vezes fala, parece que não sai do lugar. Então, vamos lá, tá? Vamos dar segmento para nossa aula. Vamos lá. Apoio emocional. Então, mais um ponto, tá? Que eu coloquei aqui para nós, então, para a gente conversar, para a gente pensar, né? Que é o apoio emocional. Então, redução de estresse, né? O suporte emocional e a empatia podem ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, que muitas vezes acompanha o TDAH, sentimento de inclusão, saber que os colegas compreendem e apoiam, pode aumentar a autoestima e a motivação. Então, gente, quando a gente trabalha inclusão, né, que a gente faz com que as crianças de fato incluam, né, a criança em inclusão em questão vai se sentir muito bem. Por quê? Porque saber que ela tem muita energia, né? Que ela tem uma distração que ela não consegue controlar. Perceber que os colegas conseguem entender e compreender ela, nossa, é muito bom, é muito importante,
né? Então, a gente trazer isso, né, de forma lúdica, de forma divertida, vai gerar esse apoio emocional, esse conforto, porque para aquela criança é difícil, aquela criança já está por si só em sofrimento, né? Aquela criança já está ali sendo estimulada e precisando de ajuda em pontos importantes, né? Então, já está sendo trabalhado isso, já está sendo trabalhada essa questão, né? Então, gera um conforto, faz com que a criança se sinta confortável, que a criança se sinta bem, que a criança se sinta tranquila, né? Ver que, eu sou assim, eu tenho essas dificuldades, mas os meus colegas me entendem. Então, ela não vai gerar uma ansiedade desnecessária, né? Ela vai ficar mais tranquila, ela vai ficar calma, né? Isso vai gerar um conforto. Então, vai ser importante para ela, sim, tá? Trabalhar isso, né? Então, vai prevenir de muitas coisas, né? Vai prevenir de problemas que podem surgir futuramente, tá? Então, extremamente importantíssimo, tá? Vamos dar seguimento, né? Que a prof fala bastante. Aumento da produtividade. Então, vamos para mais um tópico importante para a gente conversar aqui, né? Que é o aumento da produtividade. Então, trabalho colaborativo, né? Um ambiente, como eu falei para vocês, um ambiente preparado, né? Um ambiente empático que pode facilitar a colaboração, a eficiência, né? Permitindo que todos contribuam de forma mais eficaz, né? Adaptações das expectativas, compreender as necessidades e os desafios dos colegas como TDAH, né? Pode levar a uma melhor definição de tarefas e prazos mais realistas. Então, entender que às vezes aquele colega ele vai precisar de um tempo maior para fazer determinada atividade, né? Entender que aquele colega vai precisar de um apoio mais da professora. Então, já falei sobre, né, a questão de preparar o ambiente. Então, preparar o ambiente, fazer com que as crianças consigam compreender quais são os desafios, né? Quais são as características, o que aquele colega passa, né? Ele tem TDAH, ok, mas o que é o TDAH? Como que o TDAH funciona aqui? Por que que ele precisa de um tempo maior? Por que que às vezes ele precisa de auxílio da professora? São questões que passam na cabeça das crianças e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Desses assuntos que a gente precisa trabalhar, desses assuntos que nós temos que compreender e fazer com que eles compreendam também. Então, como eu disse, às vezes pra gente é muito fácil, né, a gente entender o que é TDAH, né? Pra gente às vezes é simples, simplíssimos, mas para eles não é, né? Para eles é um pouco mais complicado, né? Eles precisam compreender o que é primeiro, né? E depois entender aquele colega. Então, pegar esses pontos, trazer para a sala de aula, né? E fazer com que os colegas consigam entender e compreender. Que às vezes não é fácil, né? Ele não é assim porque ele quer chamar a atenção. Ele não é assim porque ele quer, de alguma forma, querer a atenção da prof só para ele. Não, é porque de fato ele precisa desse apoio, ele precisa dessa ajuda, ele precisa dessa atenção da professora, ele precisa que a prof dê um pouco mais de atenção para ele. É importante para ele. Então, se é importante para ele, se vai ajudar, ok, nós, quanto turma, né, nós podemos e devemos entender, saber que a prof vai precisar dar essa atenção, dar esse apoio, dar esse auxílio, né? Que a prof vai precisar, por vezes, dar um pouco mais de atenção. Então, fazer, né? Fazer com que eles consigam entender que aquele colega passa por desafios. Ele não é assim para chamar atenção. Não, ele tá precisando de ajuda, ele precisa de ajuda, ele passa por algumas situações, né? Então, trabalhar os desafios do TDAH de uma maneira lúdica, como eu disse para vocês, né? Por exemplo, o autismo eu sei que tem um livro, o TDAH ainda não lembro, mas acredito que tem assim. Mas através de contação de histórias, né? Porque daí você pode me perguntar, tá, Jéssica, mas
Como que eu vou trabalhar isso? Gente, existe N formas da gente trabalhar o TDAH. Pode ser uma contação de histórias, pode ser uma atividade lúdica, pode ser uma atividade diferente, né? Então, tem formas da gente trabalhar que, além de chamar a atenção das crianças, elas vão fixar, elas vão conseguir compreender melhor, né? Do que a gente só falar. Às vezes a gente fala, a gente explica, entra por um ouvido, sai pelo outro, a criança já esqueceu. E já vai ficar, é porque o João é assim porque ele gosta de chamar atenção. Ah, porque o João é assim porque ele quer chamar a atenção da professora só para ele. Quando na verdade não é. É porque o João realmente precisa dessa atenção, né? É porque o João realmente tem muita energia ali dentro. E às vezes o João não consegue controlar. E para ele é difícil também. É um sofrimento também. Então, trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar. Nada mais é essa aula. Eu posso ficar aqui horas e horas falando e resumir tudo isso em empatia, em se colocar no lugar da outra pessoa. Entender que a outra pessoa tem desafios, né? Então, isso, na verdade, eu tô aqui trazendo uma aula, falando sobre os desafios, falando sobre a importância de incluir as crianças com TDAH e tudo mais, mas, na verdade, isso equivale muito, um lugar muito maior. Isso equivale num plano muito maior. Porque, na verdade, não é só o TDAH, não é só o autismo, não é só a deficiência intelectual, não é só a síndrome de Down, é todas as pessoas. As pessoas têm que se colocar no lugar de pessoas, entender o outro lado da moeda, entender a outra pessoa, ver que a outra pessoa também vai ter dificuldades, a outra pessoa também vai precisar de ajuda, a outra pessoa também vai precisar de atenção, às vezes, de compreensão, às vezes. Então, se colocar no lugar da outra pessoa é muito importante, né? Aquela criança, ela não tá ali para somente chamar atenção, somente querer atenção para ela. Não, ela tá precisando desse auxílio da professora porque para ela é difícil, ela tem essa baixa compreensão, ela não consegue se concentrar, ela tem uma baixa falta de atenção, então ela não consegue manter, e para ela é muito difícil, ela tá ali passando por uma situação. E a gente fazer com que os colegas entendam facilita muito o nosso trabalho, porque eles mesmos, além de entenderem o colega, eles vão conseguir dar esse auxílio, né? Eles vão conseguir fazer com que as coisas fluam melhor. Então, vão começar a incluir, vão querer trabalhar em grupo, vão incluir nas brincadeiras, vão incluir nas atividades. E isso vai gerando empatia dentro da criança para que futuramente ela coloque isso para fora, né? E é muito importante. E eu já falei sobre a importância de ter o auxílio dos pais. Então, trazer isso para os pais dessas crianças também, para serem trabalhados por elas, né? Então, às vezes a gente trabalha muito, muito, muito na escola e às vezes em casa não é nem mencionado, não é falado, não é estimulado. E infelizmente acontece, né? É por isso que se a gente parar para pensar, né? Se a empatia, tá? O se colocar no lugar do outro, o se preocupar com o outro, fosse implantado na criança desde muito pequena, tá? E sempre ser reforçado, sempre ser estimulado na escola, em casa, em todos os lugares possíveis. Acredito que vocês vão concordar comigo, tá? Que seria um lugar bem melhor. O mundo seria um lugar bem melhor, né? O mundo não teria tanta coisa que acontece aí, né? Tantas brigas, tanta maldade, né? A gente falando assim parece que eu tô generalizando, mas vamos ampliar isso para um plano maior, né? Então, extremamente importante a gente entender, a gente compreender que o quanto é importante trabalhar isso com a criança, o quanto é importante implementar isso na criança desde sempre, trazer isso para a criança desde sempre, desde muito pequena, sempre sendo estimulada a entender, a se colocar no lugar, né? Então, trazer essas atividades para a aula, trazer essas questões para a aula, né? De se pôr de fato no lugar do outro. Isso é importante. Isso é importância, isso é necessário, muito necessário. Então, vamos procurar desenvolver mais a empatia na criança, o amor, a generosidade, né? Então são pequenas coisas, a paciência, né? Para poder compreender e entender o colega, saber que o colega precisa de ajuda, certo? Então fazer com que o colega entenda, compreenda o outro colega, se ponha no lugar, né? Então isso
são pontos extremamente importantes para a gente conversar, tá? Gente, antes de dar seguimento, né, falta mais uma lâmina, se não me engano, para a gente conversar e eu encerrar nossa aula, porque a hora voa, né? Mas antes de a gente continuar, só quero fazer mais uma observação, tá? Retomando novamente para vocês. Então, a questão do material, a questão de certificado, a questão de jogos, tá? Tudo isso fica nesse link aqui embaixo, tá? Que o pessoal deixa para vocês caírem pro pessoal do suporte, tá? Então, o pessoal do suporte vai estar auxiliando vocês, tá? Nessa questão, então, sim, vai ter material, sim, vai ter certificado, vai ter tudo isso, tá, gente? Vocês podem ficar muito tranquilos quanto a isso. Sempre tem, sempre vai ter, tá? É só vocês apertarem aí e cair direto lá pro pessoal do suporte, tá bom? Só queria fazer essa observação mesmo, porque eu sei que às vezes vocês ficam um pouco na dúvida. Bom, promoção de um ambiente positivo. Eu acho que isso é muito explicativo, né? Porque, nossa, meu computador tá com volume, deixa eu dar uma baixada aqui. Mas, para que vocês entendam, né? É muito explicativo, na verdade, né? A gente já falou sobre isso, então, a importância de ter um ambiente, então, positivo, tá? Resolução de conflitos, né? Então, quando a gente trabalha a empatia, ela ajuda a resolver conflitos de forma mais construtiva e respeitosa, evitando mal-entendidos, evitando tensões desnecessárias, tá? Cultura de inclusão, então um ambiente de apoio e compreensão, fomenta uma cultura inclusiva, onde todos se sentem valorizados e respeitados, porque nada mais importante da gente estar num lugar onde a gente já se sinta valorizado, se sinta respeitado, né? Vai haver conflitos entre as crianças por vezes? Com certeza, né? Porque a gente sabe que as crianças elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo, muito vai da preferência, muito vai das características, né? Então, assim quanto nós, às vezes, ficamos tensos com algumas situações, com algumas pessoas, as crianças também. Então, sim, vai haver conflitos, sim, vai haver mal entendido, né? Mas quando a gente cria esse ambiente onde há bastante conversa, né? Onde há bastante empatia, que é uma palavra que eu vou usar muito aqui, onde há bastante diálogo, socialização, né? As chances da gente conseguir de forma positiva reduzir esses momentos é muito grande, né? Então, onde a gente consegue trabalhar, onde a gente consegue desenvolver a conversa, o diálogo, né? Acontece e flui de forma muito melhor, né? Reduz conflitos desnecessários, reduz coisas desnecessárias. Então, essa é a importância, né? De ter esse ambiente positivo, de ter esse ambiente inclusivo. Então, ter esse momento, ter essas conversas, fazer com que as crianças se socializem, né? Para evitar que seja aconteça algumas brigas, algumas desavenças que não tem necessidade, né? Não precisa. Então, quando a gente se coloca no lugar de outra pessoa e a gente entende a outra pessoa, chances de acontecer conflitos é muito menor, né? Então, promover isso através de brincadeiras, de atividades, né? Como eu sempre falo para vocês, eu sou muito do lúdico, eu gosto muito do lúdico, né? E bom, por último, né? Mas não menos importante, desenvolvimento pessoal, né? Então, além de promover então um ambiente mais inclusivo, né? Acontece um ambiente onde as pessoas estão mais dispostas a aprender, né? Sobre essa experiência, sobre os desafios dos colegas, né? Então, acaba que uma criança sempre vai contribuir com a outra, sempre vai estar ali para ajudar, sempre vai estar ali para apoiar, né? Então, isso é importante, é uma criança entender a importância dela e quanto ela tem importância para aquele colega, a ponto de fazer com que aquela criança consiga entender o colega, se pôr no lugar do colega e ainda contribuir para o desenvolvimento dele. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, né? Desde pequenos entenderem que são importantes, né? Desde pequenos entenderem que fazem diferença sim,
são importantes, sim, né? Uns precisam dos outros, com certeza, né? Então, se pôr no lugar da criança, fazer com que a criança entenda, com que a criança compreenda, fazer com que a criança desenvolva. Isso é extremamente importante. Nós não podemos abrir mão nunca. Nós não podemos abrir mão de fazer com que uma criança de fato entenda, né? E aí, aqui do meu ladinho, então, eu deixei estratégias para fomentar a empatia e a compreensão. Então, educação e sensibilização, conversas abertas, políticas de inclusão e feedbacks construtivos. Então, isso aqui nada mais é do que um resumo da aula, né? De tudo que eu conversei aqui com vocês, se resume nisso aqui. Mas nada se resume mais do que o amor, né? Porque quando a gente fala sobre inclusão, quando a gente fala sobre entender o colega, se pôr no lugar do colega, quando a gente fala sobre ajudar na compreensão, né? A gente nada mais está fazendo do que implementando o amor na criança, né? Da criança se pôr no lugar do outro, da criança abrir mão das suas próprias vontades, às vezes, porque sabe que o colega não gosta, porque sabe que o colega fica desconfortável, porque sabe que o colega vai se dispersar, né? Então, abrir mão de algumas coisas para poder ajudar o outro, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Muitas vezes a gente esquece de nós para cuidar das outras pessoas. E com as crianças não é diferente, com as crianças também acontece, né? A gente pode trabalhar isso. Claro que é importante cuidarmos de nós, é importante cada criança cuidar dela mesma, entender que ela tem preferências, mas que os colegas também têm. Que os colegas também, às vezes, precisam de ajuda. Precisam da ajuda da prof. Às vezes a prof vai demandar mais atenção para aquele colega, mas não porque é o preferido da prof, não. É porque ele precisa dessa atenção, é necessário para ele naquele momento. Então, fazer as crianças entenderem esses pequenos detalhes. Certo, gente? Bom, essa então é a nossa aula de hoje, né? Foi uma aula pouco quanto breve para falar um pouco das emoções das crianças, né? O quanto é importante a criança se colocar uma no lugar da outra, né? Entender uma outra, as habilidades, trabalhar a socialização, compreensão, entender o colega, se pôr no lugar do colega. Então, esses foram alguns pontos que a gente trabalhou aqui, tá? Espero que você tenha conseguido absorver. E, bom, a aula ainda não terminou, né? A nossa série de aulas ainda não terminou. A gente ainda tem mais uma aula pela frente, né? Que é a última do mês, porque o mês tá acabando já. Agosto já tá aí, né? Já tá batendo na porta. Mas na próxima aula, então, a gente vai ter algumas coisas bem legais, tá? Alguns conteúdos bem legais para encerrar, de fato, o mês, né? E nós vamos estar aqui com vocês. Então, eu quero muito contar com a colaboração de vocês. Agradeço a atenção de vocês até agora aqui me ouvindo, né? Deixa aí teu like, teu comentário, tá? Que é muito importante para nós. E nós nos vemos na próxima aula, tá? Então, vejo você aqui na próxima aula. Se você não assistiu as outras aulas, tá tudo aí salvo no nosso canal, tá? Material certificado. Link fica aqui, cai direto pro pessoal do suporte, tá bom, gente? Beijo para vocês, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!